volta com o programa Caminho da Luz, falando hoje sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E Marlene, o público que está nos assistindo sempre há aquela dúvida, né? De que o que é prova e o que é expiação. Dá para você falar para eles um pouquinho qual é a diferença fundamental entre eles? Com certeza. Muitas vezes nós confundimos as duas coisas. Uma prova é aquele projeto de vida que nós trazemos, participamos da sua elaboração na espiritualidade, com o auxílio dos mentores, dos espíritos amigos, trazemos aquele traçado, aquela linha de vida que vai nos colocar em testes, vai nos colocar em situações, por vezes, desesperadoras. Então, nós estamos numa prova. A expiação, ela poderia se dizer que é uma prova agravada, porque é uma situação na qual nós estaremos inseridos de uma maneira mais contundente. São situações mais difíceis, são anomalias, são deficiências físicas, são deficiências mentais, são situações, de certas formas, até irreversíveis. Isso consiste no quê? Consiste numa oportunidade de progresso, de evolução, e que, em algumas situações, nós nem participamos da sua elaboração, tal a nossa precariedade de condição evolutiva. Então, nós podemos entender o quê? Que uma expiação, ela é sempre uma situação mais agravada. Uma prova não é uma expiação, mas uma expiação também pode ser uma prova. Ou seja, quando eu estou expiando uma falta cometida por uma situação mais difícil, eu não tenho tantos recursos para poder me libertar daquela situação. Quando eu estou numa prova, eu muitas vezes posso tê-la minimizada ou agravada, dependendo da condição em que eu possa encarar. Quando nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o bem sofrer e o mal sofrer, eles podem estar inseridos no gênero de provas. Eu posso enfrentar muito bem uma prova, ou eu posso maldizer, eu posso renegar, eu posso ser um insubordinado nessa prova. Com isso, eu estarei inserido no mal sofrer. É bastante interessante a doutrina espírita por essa questão. E é legal pensar, né, os espíritos explicando o capítulo, é bem pródigo quando você olha lá e eles dizem assim, normalmente uma expiação vem com murmúrios, né? Vem com aquela reclamação, eu não merecia isso, eu não sei por que isso acontece comigo, porque às vezes a gente não se voluntariou para aquele momento, né? A expiação vem para trazer o teste, mas às vezes a gente chega aqui, não é, Marlene? A gente fala, não, olha, não era bem isso que eu gostaria de cursar agora. Com então certeza. É bem interessante. Soraya, segundo o Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão gravadas na consciência do homem, sendo assim, é necessário lembrarmos de encarnações pregressas. Você acha que facilitaria se nós nos lembrássemos do passado? Olha, eu não gostaria de lembrar, né? Eu acho que a gente... É muito comum as pessoas chegarem à casa espírita e perguntarem, falam, olha, eu tenho sofrido tanto, tem acontecido situações na minha família, com filhos, com esposa, com mãe, ou com doenças, ou aquela pessoa que diz, olha, minha vida não vai para frente, eu caminho, dou um passo adiante e volto atrás, nunca consigo progredir. E aí diz assim, eu queria saber o que eu fiz, o que eu fui, o que aconteceu na encarnação anterior. E a doutrina espírita é muito clara, né? O esquecimento do passado é útil porque o nosso cérebro, o material, não tem nem condição de reter todas essas informações, nos causaria problemas seríssimos, psicológicos, espirituais, porque são recursos que nós não comportaríamos. As nossas dificuldades do dia a dia já é um negócio que às vezes a gente, né, tem que respirar para elaborar tudo isso. Então, não há necessidade, meu amigo. Quando essa dúvida bater a sua consciência, reflita, pega o Evangelho, leia um trechinho e pense que todos nós que estamos nesta encarnação, é só a gente consultar as nossas atitudes, pensamentos, ações do dia a dia. Se a gente olhar para como a gente vive, como a gente lida com os problemas, como a gente lida com as pessoas, como a gente vivencia dificuldade. Aqueles problemas sempre recorrentes, sim. Parece que eles reaparecem na nossa vida a todo instante, né, Soraya? É só se autoavaliar. Por isso, né, conhece-te a ti mesmo.
se a gente se conhece, se a gente já sabe aonde aperta o nosso calo, como diz ali o ditado, é ali que você tem que se cuidar. Então não precisa saber se foi rei, rainha, porque normalmente é assim, sim, né? Espírita nenhum é pobre, gosta de ser pobre, né? Então a gente tem sempre uma outra visão. Então se avalie e procure fazer o seu melhor, porque só no presente é que você pode modificar a sua vida. Só no presente é que dá para implementar as suas ações que você quer de melhor. O passado passou e o futuro não existe. O futuro é o presente que você escreve hoje. Então, toca a sua vida adiante, que realmente não tem essa necessidade, não é, Marlene? É verdade. Quero falar para o nosso amigo telespectador as palavras da Soraya, muito sábias. Algumas pessoas, curiosamente, tentam buscar informações de quem foi no passado. E, curiosamente, também foram sempre nobres, pessoas influentes, pessoas importantes. Dificilmente alguém diz para você, você foi um carcereiro, você estava ali na guilhotina, você foi um bandido, você foi um marginal. A doutrina espírita é extremamente sábia por conta disso, porque nos fala... Pelo seu hoje, você conhecerá o seu ontem. Pelo seu hoje, você vai preparar o seu amanhã. E, com isso, o Evangelho é o nosso guia, não é? Carlinhos, é permitido ao espírito, após o desencarne, recordar-se das suas encarnações anteriores? Olha, é permitido. Se para mim for permitido, Marlene, eu peço para eles demorarem um pouquinho para me lembrar das outras encarnações. É permitido, mas isso... atende todo um processo pedagógico de evolução do próprio espírito, de aprendizado. Imagina você desencarna hoje e chega... as pessoas acham que quando nós desencarnamos, no outro dia viramos anjo, né? Então, isso não acontece. Esse ser que sou eu, esse espírito imortal que sou... ele não muda, ele não se transforma da noite para o dia. Ele tem que passar por um processo de atualização. Então, lá no plano espiritual, isso nós temos os mentores maiores, que verificando de que maneira nós precisamos aprender e ao tempo que devemos aprender, é que eles que no devido momento vão dizer, agora você está autorizado a saber das suas outras encarnações, porque às vezes a gente chega lá e continua, né, blasfemando, reclamando do que nós vivenciamos aqui. É permitido, mas temos que entender que não é o nosso tempo. É o tempo necessário do nosso aprendizado. Né? André Luiz costuma trazer-nos a informação de que 3 encarnações anteriores é um número ideal para que nós possamos suportar. Imagina a carga que nós trazemos em cada existência de ações negativas e se nós tivéssemos um retrocesso bastante amplo, como você falou, não teríamos condições de assimilar. Portanto, o nosso hoje, ele vai ser para nós de grande importância para que o futuro seja mais diferenciado, não é? Pois é, Marlene. E conhecendo a vida futura, né? Faz o homem enfrentar essas vicissitudes de uma maneira diferente? Com certeza. Se nós temos conhecimento de que nós somos imortais, nós saberemos que as nossas vidas futuras estarão cumprindo a semeadura do presente. O que nós... Quero até falar para o nosso telespectador, o que nós não devemos buscar nesta existência é encontrar alguns meios que possam querer nos revelar o nosso futuro nesta encarnação. Isto realmente é prejudicial, isto realmente nos tira a motivação. Quantas pessoas buscam a casa espírita porque foram a determinados locais e foi dito a ela que no futuro vai acontecer isso, acontecer aquilo outro. Em primeiro lugar, nós sabemos que o nosso futuro depende da semeadura do nosso presente. Como é que eu posso almejar para mim um bom futuro se a minha semeadura é de ódio, é de egoísmo, é de maldade, é de rancor? Então, a vida futura para o espírita é uma certeza, mas o seu conteúdo vai depender do nosso presente. A vida futura é a nossa esperança. Seria triste para nós entendermos que esta vida atual é única. Morre a matéria, morre a alma. Seria uma incoerência do Criador. Ou se disséssemos que há um determinismo ao qual nós não podemos mudar. Como nós podemos mudar tudo, né?
a gente tem chance de começar agora e deixar que as coisas aconteçam. Com certeza. E a doutrina espírita é o nosso farol. É o nosso farol que o Evangelho do Cristo, em especial, ele norteia a cada um de nós de acordo com as nossas ações. Seremos muito felizes no futuro se nós realmente conseguirmos, nesta semeadura, fazer com que flores de amor, de aperfeiçoamento, de evolução, comecem a florir no nosso jardim. E nós queremos deixar aqui ao nosso telespectador um convite, que você possa participar desta programação, que você possa entrar em contato com a TV Mundo Maior através do site que você está vendo agora, dando a sua opinião, trazendo as suas dúvidas, colocando as suas questões. Como nós falamos no início, o objetivo deste programa é que uma vez ao mês nós possamos enfocar os assuntos doutrinários. Nós esperamos estar com você com esta mesma alegria, com esta mesma paz, com esta mesma energia e vamos fazer com que o Evangelho seja o nosso grande mestre e Jesus o nosso sublime orientador. Muita paz e um grande abraço a todos vocês.